Oi, pessoal, boa tarde. Quem está falando é a Daniele. Eu sou nutricionista esportiva, não sei se todo mundo que está aqui já escutou a minha palestra alguma vez, mas para quem ainda não ouviu, então eu sou nutricionista, trabalho com esporte há 14 anos, trabalho com a Seleção Brasileira de Atletismo, com o Clube de Atletismo BMF Bovespa, trabalho também com os artes da Federação Paulista de Futebol e trabalho com a Corpo e Saúde. Então, hoje a gente vai falar, hoje é uma das palestras, eu já falei, quem já me ouviu, já ouviu isso várias vezes. Hoje é uma das palestras que eu mais gosto. Né? Então, a gente vai falar sobre como os nutrientes funcionam dentro do nosso organismo. Então, é legal porque fica mais fácil, na minha opinião, assim, eu acho que fica mais fácil da gente fazer escolhas alimentares quando a gente entende o que a gente está comendo. Quando a gente sabe o que contém naquele alimento, o que ele faz no nosso corpo, como que o nosso corpo funciona, tal. Porque, assim, a gente sabe um monte de informação já, né? A gente sabe que é legal ter o prato colorido, a gente sabe que não é legal comer fritura, a gente sabe que não pode ficar comendo muito açúcar. Mas aí eu queria que vocês entendessem o que acontece com os alimentos no geral, com os nutrientes, e aí vai ficar mais fácil, porque senão, antes da palestra, e aí fica assim, bom, legal, Dani, beleza, mas e agora? Tipo, o que eu como? E na prática, né? Como que faz? Então, a ideia dessa aula é tentar colocar vocês, tentar fazer vocês entenderem esse na prática aí, né, que eu tô falando, tá? Aqui é a minha apresentação, que eu esqueci de pular na hora que eu falei de mim. E vamos lá. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai abordar alguns itens, assim, tá? Coisas importantes com a nutrição, entender o que é que a gente come, queria que vocês fossem relacionando aí. E, gente, ó, eu já falei isso várias vezes, eu adoro quando vocês perguntam, tá? Pode perguntar, porque como eu não tô vendo vocês, eu nunca sei se tá legal, se vocês estão dormindo, se vocês estão prestando atenção, se eu tô falando rápido, se tá mó chato. Então, assim, quando vocês perguntam, quando vocês falam, pode falar, Dani, tá falando muito rápido, ou então pode perguntar, contar uma história de vocês e tal, porque é legal. Porque eu tenho noção que vocês estão aí, tá? Que estão me ouvindo. Valeu. Então, quantidade e qualidade. Então, o que a gente vai falar hoje? Quais são os itens que a gente vai abordar, tá? A gente vai falar de qualidade e quantidade dos alimentos. Com quantidade, a gente não vai falar assim, e pode comer uma fatia de pão. Não é isso que a gente está falando. A gente vai falar o quanto que o nosso corpo precisa, tá? E o que acontece quando a gente exagera. Isso daí vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, tem gente que pode falar, putz, posso comer, quanto que eu como antes de treinar de manhã? Eu não sei, né? Vai depender muito de atividade física e tal. Vamos falar dos tipos de nutrientes e vamos falar das melhores escolhas. Enfim, esse é o nosso tema de hoje, que juro, é o mais legal. Quem está aqui, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Vamos lá, começando com quantidade e qualidade dos alimentos. Então, vamos começar explicando, vamos começar entendendo um pouquinho. Nós somos, o nosso corpo, o que a gente é, tá? Então, a nossa saúde, a nossa composição corporal, a nossa qualidade de vida, a nossa disposição, 70% de tudo isso que a gente é responsabilidade do que a gente come, tá? É responsabilidade das nossas escolhas alimentares. Então, e o resto, assim, que não é resto, pelo amor, os outros 30%, né, que aí faz esse complemento de 100% de uma qualidade de vida bacana, e nem sempre é 100%, mas, sei lá, se a gente chegar nos 85, 90, tá bem legal. É o nosso estilo de vida. Então, assim, se a gente treina ou se a gente não treina, porque tem um monte de gente que come bonitinho, que come pouco e tal, e fala, mas eu continuo com gordura, ou então minha pele é flácida, ou pra mulherada, tipo, eu tenho muita celulite. E isso a gente não consegue só comendo, entendeu? Isso aí tem que alinhar com a atividade física. Aí tem também a parte do sono. Então não adianta nada você comer bem, você treinar bem e você não dormir. Né? Você dormir 3, 4 horas por noite, ou então acordar várias vezes no meio da noite. Não ter aquele sono restaurador, tá? E aí, estilo de vida. Estilo de vida pode ser um monte de coisa. Se você é ansiosa ou ansioso, estressado, ou então, enfim, tipo, se irrita com qualquer coisa, sabe? Ou então, tipo, trabalha pra caramba, não tem tempo de descansar, mora longe, pega trânsito. Então, assim, o que vai determinar
não só a nossa composição corporal, mas também a nossa qualidade de vida, a nossa imunidade, são esses 70% da alimentação juntando com esses 30% da nossa vida, né? E aí tem até uma fotinho aqui do sono que eu coloquei para vocês darem uma olhada, que uma das coisas que tem atrapalhado muito o nosso sono hoje é ficar no celular ou no computador, né? Então, a gente até faz, às vezes eu faço isso, falo, nossa, vou mexer um pouquinho no celular para ver se dá sono. E, meu, não dá, porque tem uma luz na sua cara, a luminosidade, aquela claridade, ela diminui. O nosso corpo, ele funciona através de estímulos, para tudo. Então, por que o ciclo da vida é normal, a gente dorme à noite e a gente trabalha e faz as coisas durante o dia? Por que a gente faz isso? Porque é o ciclo do nosso organismo. Então, a escuridão, é que agora a gente foi criando luz, foi fazendo essas coisas, tá? A gente tem o celular. Mas, assim, o correto da vida é o seguinte, no escurecer, quando vai ficando escuro, o nosso corpo vai diminuindo velocidade. Ele vai diminuindo função. Então, a gente vai ficando cansado, vai dando sono, nosso metabolismo diminui a velocidade. Então, essa é a ideia. Se a gente pega um computador, liga um computador ou põe um celular na nossa cara, a gente aumenta a luz, a luminosidade. Talvez para algumas pessoas até funcionem, mas normalmente isso atrapalha. Isso pode te despertar ou te deixar um tempo maior acordado, né? Porque você não dá o estímulo correto para o seu corpo da escuridão, né? Para diminuir aquela aceleração e tal, e a gente conseguir dormir, tá? Então, isso tudo conta. Vamos lá, não estou conseguindo mudar o slide aqui. Foi, consegui. Ai, ups, desculpa, gente, consegui demais até. Foi para o próximo. Não, consegui. Aí, bom, o que acontece quando a gente exagera em quantidade? Vamos falar primeiro de quantidade, tá? E qualidade também, não é só quantidade, é qualidade também. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de coisas que não são muito bacanas para o nosso corpo, tá? Alguns exemplos, pode comer de vez em quando? Pode, mas não são alimentos que eles podem fazer parte da nossa rotina. Então, assim, frituras no geral, alimentos muito gordurosos, existem alimentos gordurosos que são bons para a saúde, tá, gente? Tipo, o abacate é legal pra caramba, os peixes são legais, o azeite é bacana, as oleaginosas são mega bacanas, né? Então, eu tô falando da fritura, tô falando do pastel, tô falando da batata frita, tô falando da gordura do sorvete, desses salgadinhos prontos aqui, essas coisinhas assim, e do açúcar. O açúcar é um negócio que a gente tem que super tomar cuidado, açúcar e farinha branca, a gente já vai falar dele. Então, quando a gente faz escolhas, tanto em quantidade quanto em qualidade ruim, a gente pode ter algum prejuízo. Então, o primeiro desenho aqui, a gente tem um vaso sendo bloqueado. Então, a gente consegue ver aqui, eu queria apontar para vocês, eu consigo mostrar aqui no negocinho vermelho? Não sei se vocês conseguem ver, eu estou colocando uma pontinha vermelha em cima do vaso aqui, eu não sei se vocês enxergam isso, mas enfim. Aqui é um vasinho obstruído. Então, o que acontece? O nosso coração, ele bate, né, ele faz o movimento dele, para a gente poder mandar água, sangue e todos os nutrientes para espalhar para o nosso corpo inteiro. Então, nosso coração bate, faz o movimento e plaf, manda tudo para a ponta do seu pé até o último fio de cabelo, tá? Essa é a ideia. Então, se a gente começa a fazer se a gente começa a adquirir hábitos alimentares ruins ou em grande quantidade, coisas que o nosso corpo não utiliza, o que acontece? Esses alimentos que a gente não usa como fonte de energia no nosso corpo, a gente já começa a acumular em forma de gordura. E aí pode ser, uma delas pode ser essa gordura aí. A gente começa a grudar essas placas de gordura nos nossos vasos. E aí, imagina assim, a gente passando uma água, se ligando uma torneira, e aí a água tá lá direitinho. Se a gente começar a colar uns negócios na torneira, a água vai começar a sair meio esquisita, vai ter que fazer uma força maior e tal, pode até picar. É a mesma coisa. Quando a gente começa a obstruir os nossos vasos, é horroroso, porque o nosso corpo ele vai fazer de tudo para chegar o sangue, a água, os nutrientes no seu corpo inteiro. Então, o que o coração começa a fazer para dar conta disso? Ele começa a fazer mais força. Né? Então, ele aumenta a atividade dele e o esforço dele, o que é muito ruim. Então, ele faz mais força, isso pode gerar um problema cardíaco, tá? Então, isso é uma das consequências das nossas escolhas ruins alimentares. A outra coisa é a nossa falta de imunidade e até falta de disposição. Então, e eu não estou falando isso só de comer pouco. Nossa, eu comi pouco, estou de dieta.
quero emagrecer, preciso fechar a boca. Fechar a boca, e aí a gente começa a passar mal, ter tontura, dor de cabeça. Isso conta também, tá? Mas aqui eu tô falando mais no excesso e nas escolhas ruins, assim, nutrientes ruins. Então, a gente começa a perceber que a disposição não vai, não vai. Quando a gente só come besteira, o nosso corpo não responde da melhor maneira, né? Ou a gente pode até achar que a gente está mandando bem, mas a hora que a gente começa a comer bem, a gente começa a entender o que é realmente ter um corpo saudável e se sentir bem, né? E a imunidade. Porque assim, vou até mostrar um slidezinho depois para vocês, que mostra ali, que ilustra a importância da alimentação, de como ela nutre as nossas células. Eu já mostrei isso aqui, vou mostrar de novo, para quem ainda não viu. Então, a nossa imunidade tem tudo a ver com as escolhas alimentares que a gente faz. E aí, gente, tem a parte aqui que a gente mais detesta, por incrível que pareça, né? Que é a do acúmulo mesmo de gordura. Então, por exemplo, para quem pratica atividade física, se a gente está com gordura, se a gente está com excesso de peso, a gente tem mais quilos do que o nosso corpo deveria e suportaria, é muito ruim. A gente pode machucar, a gente pode lesionar. Eu coloquei uma pessoa aqui correndo com 2 caneleiras, porque assim, imagina você estar fazendo uma maratona, ou sei lá, correndo 5 quilômetros, caminhando no parque, e você colocasse uma caneleira. O esforço maior que você tem que fazer. É tipo isso que acontece quando a gente está com peso a mais, né? Ou então, a gente pode aumentar essa gordura que a gente não utilizou de nutrientes ruins como forma de tecido adiposo, e a gente engorda mesmo, e elas se acumulam naqueles lugares que a gente mais detesta, tá? Então, vamos para o próximo. Esse aqui é o slide que eu falei para vocês. Então, o nosso corpo, gente, só deixa eu dar um gole de água. O nosso corpo, ele é formado por 100 trilhões de células, tá? Isso até onde a gente sabe, né? 100 trilhões. E aí, cada uma dessas células, ela é formada por pelo menos 44 nutrientes também que a gente conhece. Cada uma. E aí, esses nutrientes que formam a célula, que formam a gente, vêm da nossa alimentação. E a importância disso é que, assim, tudo na nossa vida, tudo que acontece no nosso corpo é através de mecanismo celular. Tudo. Transporte celular, então, para a gente transportar oxigênio, para a gente transportar o sangue, para a gente transportar nutriente, para a gente se movimentar, para o nosso coração, tipo, tudo que acontecer no nosso corpo acontece através desse mecanismo transporte e movimentação celular. E essas células são nutridas pelo que a gente come, né? Enfim, vem até a pergunta aí, o que a gente vai comer hoje? Né? Quais são as nossas escolhas? E isso serve para tudo. Se a gente está preocupado em viver bem pro resto da vida, se a gente está preocupado em ter um corpinho legal, se a gente está preocupado em estar bem disposto, isso daí é a resposta para tudo, tá? E aí, bom, beleza. Então, a gente falou agora um pouquinho da primeira parte, tá? Então, a primeira parte que eu queria deixar meio ilustrado para vocês é isso. Tá? E agora, tá meio subjetivo, eu sei, tá meio por cima. Vocês vão falar, puta, beleza, Dani, legal, já sabia disso, se comer a mais a gente engorda, se comer besteira a gente engorda, fica mal, fica doente. Agora a gente vai entender por quê, tá? A gente vai entender como que esses nutrientes funcionam dentro do nosso corpo. A gente já viu que esses nutrientes são os que nutrem, são os que fornecem a energia para nossa, que alimentam a nossa célula, né? E agora a gente vai entender um pouquinho dos nutrientes. Vamos lá. Agora sim é o que eu mais gosto. Então, gente, é o seguinte, ó. Peraí, antes de eu falar isso daqui, que aí senão vocês vão ficar lendo o coisa que vocês me escutam. Então, assim, ó, a gente vai falar dos nutrientes que a gente que contém dentro dos alimentos. Então, antes de eu já começar a falar de cada um, eu queria explicar. Então, existem 2 tipos de nutrientes, tá? Uns que são grandes, que a gente chama de macronutrientes, então são os nutrientes maiores. E tem uns menorzinhos, que são os micronutrientes, tá? Os micronutrientes, esses menorzinhos, são as vitaminas e os minerais que a gente encontra nas folhas, nos legumes, nas frutas e tal. Os macronutrientes, os grandões, são os famosos carboidratos, gordura e proteína, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu não vou conseguir falar para vocês a função geral de todos eles, porque senão, juro, isso aí é matéria que eu dou, tipo, na faculdade, assim, que a gente fica 2 meses falando. Então, eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, decorando. Quando eu te perguntarem, nossa, você vai comer carboidrato à noite? Você vai saber o que você vai responder, porque você vai falar, vou ou não vou, porque o carboidrato faz isso, isso e isso, tá? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai começar falando dos macronutrientes e vamos começar pelo carboidrato, porque ele é um dos principais, que eu já vou entender por quê. Então, o carboidrato,
uma das principais funções dele é fornecer energia cerebral e muscular, tá? Então, para você treinar, para você vir para o seu trabalho, para você se concentrar, para você participar de uma reunião, para, enfim, você ir para academia tal, você precisa de carboidrato. Ele é o principal fornecedor de energia para o cérebro e para o músculo. Aí eu quero que vocês gravem essa segunda frase aqui, ó, que aí a gente já vai ter um slide lá na frente que vocês vão entender. Fica com essa frase aí na mente. Ele preserva a proteína, ele faz com que a proteína faça papel de proteína, ela possa ser utilizada como proteína, tá? E uma das coisas legais do carboidrato também é que ele é um ativador metabólico, ou seja, ele faz o nosso metabolismo acelerar, tá? Ele faz com que o nosso metabolismo está ali funcionando um pouquinho, talvez não tão rápido, ele faz ele dar aquele up, sabe? Então é uma coisa legal. Assim, para quem tem medo, pânico e pavor do carboidrato, não precisa ter. O que vocês precisam é entender, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Então, gente, ó, só recapitulando. É tão ruim que eu não vejo vocês, que eu queria ver, tipo, vocês pegaram, decoraram, tal, enfim. Então, é isso. Energia para cérebro e músculo, preserva a proteína e ativa o metabolismo. Esse é o que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui, tipo, sabendo, tá? Lembrando. Aí, fica uma pergunta antes de eu explicar. Boa, tinha esquecido. Fica uma pergunta. Aí eu quero que vocês me respondam, tá? Coloca um X e tal. Posso escolher qualquer tipo de carboidrato, já que a principal função dele é fornecer energia? Responde aí, gente. Porque existem diferentes tipos de carboidrato, mas a gente ainda não falou disso. Então, só responde aí. Vocês acham que sim ou que não? Enquanto eu bebo água, vocês vão me respondendo aqui. Essa é uma pergunta que eu vou induzindo vocês a responder, né? O que eu quero, mas beleza, não tem problema. Então, é isso aí. Tipo, a maioria venceu. A gente não pode. E aí eu vou explicar para vocês por que não. Aí eu vou deixar uma pergunta, assim. Eu vou perguntar, principalmente, os homens podem responder também, mas as mulheres vão me entender mais. Quem já ouviu minha palestra? Não precisa responder, vai, vocês vão ficar meia hora para me responder. Mas, assim, quem já ouviu minha palestra sabe que eu sou apaixonada por brigadeiro. Apaixonada. Então, sempre que eu vou dar um exemplo ruim de coisa... Não de ruim, porque é uma delícia. Mas, assim, um exemplo de doce, de açúcar, de tomar cuidado com o que você faz, eu sempre vou falar do brigadeiro. Então, eu vou falar do brigadeiro agora. Aí vocês usam o sim e o não aqui. Homens e mulheres. Ô, gente, é o seguinte, ó. A mulherada, vai. Vou dar exemplo de mulher, porque eu sou mulher, fica mais fácil pra mim. A mulherada, o que vocês acham? No dia da nossa TPM, que a gente tá com aquela vontade de comer doce, já que carboidrato, a principal função dele é fornecer energia, e aí o açúcar é carboidrato, o pão é carboidrato, tudo isso é carboidrato, vocês não acham que seria muito justo, no dia da TPM, a gente não comer o arroz integral no horário do almoço e comer brigadeiro? Porque se a gente for pensar que no produto final é fornecer energia, é justo, não é? Sim, assim. Eu sabia que agora o sim ia ganhar. A gente podia não comer o arroz integral e a gente podia comer brigadeiro. Eu acho que seria muito justo. Agora, infelizmente, a resposta é não. É não. Eu queria que fosse sim também, porque eu amo brigadeiro e ia ser muito legal se eu pudesse comer brigadeiro, tipo, não todo dia, mas algumas vezes. Mas a resposta é não. E sabe por que é não? Porque por mais que o produto final seja a glicose, que é o açúcar, que é para fornecer energia, o carboidrato funciona de uma maneira completamente diferente dentro do nosso corpo. E eu vou explicar agora como é que isso funciona, tá? Então, existem tipos de carboidratos. Existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Então, o simples, ele é simples. Ele é uma coisa fácil de ser quebrado e de ser digerido e absorvido. Isso acontece muito rápido dentro do nosso organismo, tá? Muito rápido mesmo. Então, assim, você comeu um doce, você comeu uma fruta, você comeu alguma coisa com tipo um pão francês, você comeu arroz branco, você comeu macarrão, tá? Enfim, você comeu uma torta. Estou falando, tipo, dos carboidratos simples, tá? Então, tipo, açúcar, farinha branca, esses docinhos aqui, né? Porque é fonte de açúcar, tal, tapioca, que tá super na moda e todo mundo se joga na tapioca e tal. Esses carboidratos, eles são simples. Então, o que acontece?
Quando a gente mastiga e come, seu corpo entende aquilo como carboidrato, mas ele vai lá, o que ele faz? Seu metabolismo, ela quebra, digere e absorve o nutriente. Mas como isso acontece de uma maneira muito rápida, o que acontece quando a gente come isso daqui? Ele vira glicose muito rápido, porque não é um processo gradativo, sabe? Tipo, nossa, deixa eu ir quebrando aos pouquinhos isso aqui porque tá difícil. Não é difícil, é fácil. Então, de repente, aquele pão, aquele doce, aquele brigadeiro, ele virou açúcar, virou que é a glicose, né? Rapidinho no teu organismo. Então, de uma vez só, a gente tem um monte de glicose circulando na nossa corrente sanguínea. E isso, gente, é assustador para o nosso corpo, não é legal. Então, o que acontece? O nosso cérebro, que vê o que está rolando, ele vira e fala assim, ô insulina, aumenta aí a sua liberação, vamos aumentar aí a liberação e vai lá tirar aquela glicose que está circulando na corrente sanguínea. Então, a gente tem uma produção aumentada de insulina. E isso pode ser mega perigoso, porque isso pode gerar uma pré-diabetes ou uma diabetes. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com um tipo de nutriente, principalmente se a gente tem tendência, se tem alguém na família e tal. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a gente aumenta essa produção de insulina, a insulina vai lá, capta essas cápsulas de glicose e pega essa glicose e enfia e guarda. Ela armazena, ela tem que tirar da corrente sanguínea. E aí, como eu tinha falado lá no começo, tudo que a gente armazena como no nosso corpo? A gente armazena em forma de gordura. Então, pode acontecer aquilo que a gente viu lá nos primeiros slides. Pode grudar gordura nos nossos vasos, né? A gente pode aumentar a gordura hepática, pode aumentar a gordura adiposa e a gente vai ficar engordando e tal. Então, a gente tem algumas desvantagens no consumo de carboidratos muito simples, tá? Então, aqui eu coloquei a fruta porque ela é um carboidrato simples, mas ela é a menos prejudicial. E eu já vou explicar por quê, já chego lá. Deixa eu terminar minha conclusão aqui, eu vou me antecipando, aí eu perco o raciocínio. Então, pontos negativos do carboidrato simples. Então, aumenta a produção de insulina, pode gerar uma diabetes. A gente pode aumentar, pode fazer um maior, pode não, a gente faz. Nós faremos um maior acúmulo de gordura. Se vai ser adiposa, se vai ser hepática, se vai ser, não sei. Mas isso vai aumentar a gordura, tá? E aí, o que acontece? A gente também diminui com isso a velocidade do nosso metabolismo, gerando maior fome próxima. Vai dando fome, dá vontade de comer mais, né? Então, a gente pode ficar satisfeito na hora, mas não é uma saciedade muito prolongada. Por quê? Porque como o seu metabolismo trabalhou, digeriu e absorveu muito rápido e pronto, já acabou. Acabou o trabalho dele, não tem mais nada para fazer. Ele vai lá, o que ele faz? Ele não fica trabalhando que nem um doido, se não tem nada para fazer, ele diminui velocidade, né? Então, o que acontece? Diminui velocidade, não aumenta a saciedade, dá aquela sensação de estômago vazio, a gente tem vontade de comer de novo, né? E aí a gente vai ter vontade de comer o quê? Alface? Não. A gente vai ter vontade de comer alguma coisa que dê energia rápida. O que dá energia rápida? Carboidrato simples. O que a gente vai querer comer? A gente vai querer comer pão, a gente vai querer comer brigadeiro, a gente vai querer comer essas coisas, né? Tomar um suco, tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, e esse é o perigo dos carboidratos mais simples. Aí vocês podem falar, putz, Dani, mas e aí, o que a gente faz? A gente não come fruta? Não, a gente come e a gente super come. Não tem problema nenhum. Porque a fruta, por sinal, ela tem fibra na composição dela. Então, por mais que ela tenha carboidrato simples, a fibra segura um pouco a onda. Porque a fibra é um negócio que não é digerido pelo nosso corpo. Ela incha quando a gente ingere. Então, a fibra é um negócio que aumenta a saciedade e dificulta a absorção e quebra do nutriente. Entendeu? Então, como a fruta tem fibra, então ela não tem tanto problema. Eu não recomendo se matar de comer fruta. Não mesmo. Por mais que seja legal, saudável e tenha um monte de nutrientes e tal, eu não sou super fã de coma 8 frutas por dia. De verdade. Eu acho que não é bem por aí. E eu gosto até de fazer combinações, sabe? Então, por exemplo, colocar uma fruta com uma linhaça, uma fruta com aveia, uma fruta com iogurte, porque você acrescentando outro nutriente, você também diminui a sua velocidade de absorção, porque ela já tem a fibra, né? Aí a tapioca que está aqui, né? Pô, Dani, não pode comer tapioca, a Nutri falou para tirar o pão e comer tapioca. Então, a vantagem da tapioca é para quem é celíaco, né? Então, para quem tem problema com o glúten, quem não tem problema com o glúten não precisa cortar glúten, tá, gente? O glúten está tudo bem com ele. Não precisa ficar cortando glúten só se você tiver problema com ele. Então, a tapioca é uma baita de uma pedida para quem tem problema com o glúten, tá?
porque ela não tem glúten. Ponto. Porque ela continua sendo um carboidrato simples. Então, assim, eu amo o sabor da tapioca. Então, eu como. Não todo dia, mas eu como. Então, o que eu faço? Eu capricho nos outros nutrientes. Então, eu tento deixar ela com mais fibra. Eu coloco bastante proteína. Então, o que eu faço? Eu salpico na minha tapioca um pouquinho de linhaça, ou de chia, ou até de gergelim, que também tem bastante fibra. Eu amo gergelim. Eu salpico no meio da minha tapioca. E aí eu coloco, tipo, ovo na minha tapioca. Eu coloco, sei lá, queijo branco, né? Frito de peru não é muito legal, tá? Por mais que ele tenha a fama de legal, ele não é tão legal porque ele é um embutido. Então dá pra gente comer de vez em quando, mas não dá pra ser o café da manhã de todos os dias. Tá? Então a tapioca é legal, contanto que a gente coloque e aumente a fibra nela, tá? E aí, voltando rapidinho aqui para a fruta, a minha observação sobre fruta para vocês e o cuidado que vocês devem ter com o suco. Porque na hora que a gente espreme a fruta, na hora que a gente, sei lá, a gente bate a fruta no liquidificador, a gente mata a fibra, tá? A gente não mata os nutrientes, a gente mata os nutrientes depois de um tempo. Fazendo um suco de laranja agora para tomar amanhã de manhã, esquece, não tem mais nada ali. Mas se você fizer o suco e tomar rapidinho, você ainda tem os nutrientes, mas você não tem mais fibra. E aí é ruim. Aí deixou de ser legal. Porque a gente já transforma um carboidrato que já era simples, porque a frutose é mais simples, em ultra simples, porque a gente matou a fibra. Né? Se tem a fibra ali para segurar a onda da absorção rápida do carboidrato, a hora que a gente faz suco, a gente mata isso. Então, assim, meu lanchinho da tarde é um suco de laranja. Meu amigo, não faz isso, né? Porque aí você vai fazer todo aquele processo do carboidrato simples que eu te expliquei. Você vai sentir mais fome antes, vai aumentar a produção de insulina, tal, tá? Então, assim, não é recomendado. E aí, gente, o outro tipo de carboidrato são os complexos, né? Que aí é o oposto do simples. Ele é difícil de ser quebrado. Ele é difícil de ser digerido. Então, o nosso corpo, ele leva um tempo maior para digerir e absorver esse nutriente. Ele fica lá, tipo, quebrando, ele fica lá trabalhando em cima desse carboidrato mais complexo. Né? Então, a gente não tem uma liberação muito rápida de glicose em grande quantidade, de glicose na sua corrente sanguínea, entendeu? A glicose, ela vai sendo, o carboidrato vai sendo quebrado aos poucos, então vai sendo transformado em glicose gradativamente, né? O que é legal, porque aí dá tempo do seu corpo, tipo, pensar, saber para onde ele vai enviar, então vou me mandar isso aqui para o cérebro, isso aqui vai para o músculo, né? Isso vai acontecendo aos pouquinhos, você não precisa aumentar a produção de insulina, porque tá tudo bem, dá tempo dessa glicose ser enviada para onde ela tem que ser enviada. E como leva um tempo maior para isso acontecer, a gente aumenta a nossa saciedade. Então, a gente tem um metabolismo que fica trabalhando por um tempo maior. Então, isso é legal, porque a gente ativa a velocidade do nosso metabolismo e mantém ele funcionando e trabalhando, né? E, ao mesmo tempo, isso aumenta a nossa saciedade. A gente não fica com esses picos de fome, sabe? Que dá, às vezes, você fala, nossa, meu, pelo amor de Deus, preciso comer alguma coisa. Então, quando a gente consegue consumir esses alimentos mais fibrosos e que a gente chama de baixo índice glicêmico, isso melhora. Então, o que são os alimentos, os carboidratos complexos? São os alimentos que são ricos em fibra, por isso que é legal, não é só por isso, mas um dos motivos legais da gente substituir os alimentos de farinha branca por farinha integral, um dos motivos é esse, né? Então, tem mais nutriente. 2, ajuda no funcionamento intestinal. E 3, você deixa o carboidrato complexo. Você transforma ele em carboidrato complexo. Então, essa é a vantagem. Né? Então, por que é legal tirar o arroz branco e colocar o arroz integral? Porque tem menos calorias? Tem nada a ver com calorias. Se bobear, ele tem até mais calorias. Né? Mas é como ele funciona dentro do seu organismo. É que é o mais importante. E não quanto de caloria que o alimento tem. Tá? Então, alimentos ricos em fibra, existem alguns alimentos, gente, que a gente chama assim de alimento de baixo índice glicêmico. O que é isso? É um estudo que fizeram com esses alimentos e viram qual é a velocidade de transformação desse alimento em glicose. Então, tem alguns alimentos que nem são tão ricos em fibra, tipo a batata doce, que ficou famosa, sabe? Frango com batata doce, todo mundo come agora. Quer emagrecer, quer ficar grande, come frango com batata doce, é uma besteira. É legal, são alimentos legais, mas não precisa comer só isso. Então, a batata doce, por exemplo, ela não é um alimento super rico em fibra, mas ela é um alimento de baixo índice glicêmico, ou seja, ela é um alimento
que é difícil de ser quebrado e que transforma o carboidrato em glicose gradativamente. Ela é um alimento que te dá mais saciedade, que faz o seu metabolismo funcionar por um tempo maior, tudo isso que a gente conversou, entendeu? Então, assim, a gente ter uma tabelinha, saber quais são esses alimentos de baixo índice glicêmico, a gente consegue fazer na internet, então é mega legal, tá? E os alimentos ricos em fibra, por isso que fica aqui o meu incentivo e o meu estímulo para vocês, para tirarem, né, tipo arroz branco, farinha branca, pão branco, né, pelos integrais, tá bom? Tudo bem aí com o carboidrato, gente? Nenhuma pergunta? Carboidrato costuma gerar meio polêmica, as pessoas têm medo de carboidrato. Vamos lá. Vamos falar então do segundo macronutriente, que é a proteína. Então, o carboidrato eu queria que vocês decorassem o quê? Ele fornece energia para o cérebro e para o músculo, ele preserva a proteína, e ele preserva a proteína e ele é um estimulador metabólico. A proteína, ela tem como uma das principais funções dela a construção, a formação e a reparação de tecido. Eu coloquei aqui construção muscular porque é uma das principais funções dela, mas ela constrói, repara e forma tecido. Então, o seu cabelo, a sua pele, o seu pelo, a camada da sua membrana celular, a sua unha e o seu músculo é formado por proteína. Então, essa é uma das principais funções da proteína, tá? Cuidar dessa parte aí. E aí, como a proteína é um dos nutrientes responsável por cuidar da camada da membrana celular, aí ela acaba também controlando o nosso sistema hormonal e imunológico. Porque se a gente protege a nossa célula, e a gente tem uma célula ali bem alimentada, bem nutrida e protegida com uma camada de proteção boa, a chance da gente ficar doente é menor, a chance da gente ter envelhecimento precoce é menor, tá? Porque a gente tem células bem nutridas. Então, essa é uma das principais funções da proteína. E aí, a gente também tem dois tipos de proteína, igual no carboidrato lá, né? A gente tem as de origem vegetal, que são os grãos aqui, então o feijão, o grão de bico, a linhaça, que mais? A soja. Só que essas de origem vegetal, elas são proteína, elas são o máximo. Quem é vegetariano não come nada de carne, não tem problema, dá pra gente atingir a quantidade de proteína, mas elas são conhecidas como proteínas de baixo valor biológico, onde a absorção delas é um pouquinho menor, tá? Então, assim, por isso que tem que ter um consumo aumentado, tem que prestar atenção, não pode vacilar muito com a alimentação, porque a chance de ficar com baixo consumo de proteína, quando você não consome proteína de origem animal, é grande, tá bom? E aí a proteína de origem animal, ela tem uma absorção um pouquinho melhor, assim, tá? Uma absorção um pouquinho aumentada. E aí são as carnes, no geral, né? Carne vermelha, frango, peixe, ovo, leite e os derivados do leite, tá? Então, os queijos, o requeijão, iogurte, enfim, coalhada, essas coisas, tá? São as proteínas de alto valor biológico que têm essa função de reparar e formar tecido. Então, vamos para a próxima. Terceiro macronutriente. Então, uma das principais funções da gordura é ser um auxiliar de energia do carboidrato. Ela também fornece energia. Isso também é uma das funções. Então, quando a gente quer, sei lá, emagrecer, a gente fala assim, vou entrar na academia para treinar porque eu preciso queimar gordura. Essa frase até faz sentido, né? Porque a gordura fornece energia também, tá bom? A gordura, ela protege os nossos órgãos, tá? E ela mantém a temperatura do nosso corpo e ela ajuda no transporte de várias vitaminas. Então, algumas vitaminas, para serem absorvidas, elas precisam ser transportadas pela gordura. Então, tem pânico com a gordura, contanto que seja o consumo de uma gordura boa, isso é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem as gorduras que fazem bem e as gorduras que fazem mal, tá? A gordura saturada é a que faz mal. Então, quando a gente tem uma ingestão aumentada dela, é uma que pode prejudicar o nosso organismo. Então, quais são elas? São as clássicas aí que a gente sabe. Então, tipo, as frituras, o sorvete é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, a gordura hidrogenada, que mais? Margarina é um crime, a gente tem que tomar mega cuidado com o excesso de pizza, cheeseburger, hambúrguer, enfim, essas coisas, tá? Essa gordura é aquela que vai lá e gruda no teu vaso,
essa é aquela que aumenta a sua gordura adiposa, essa é aquela que aumenta o seu triglicéridos, essa é a que faz mal, é a que te engorda e tudo mais. E aí tem a gordura boa, que a gente chama de insaturada, que ela faz o caminho oposto, tá? Então ela ajuda a limpar os vasos sanguíneos, tá? Ela ajuda na saciedade, ela ajuda no fornecimento de energia. E aí a gente está falando, então, dos peixes. O abacate é uma fonte super legal de carboidrato com gordura boa. As oleaginosas no geral, então castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, enfim. Azeite é uma coisa super legal. Agora, o azeite, gente, é importante falar que o azeite, ele é uma gordura insaturada, né? Mas ele na temperatura ambiente. Se a gente usa o azeite para grelhar alguma coisa, se a gente coloca ele na panela e aumenta a temperatura, se a gente coloca ele no fogo, as moléculas se mexem e aí ele satura. Tá? Então, ele de gordura insaturada, ele se transforma numa gordura saturada, que a gente diz que é saturar a gordura. Então, de gordura boa, ele vira uma gordura ruim, o que ele perdeu a vantagem pra gente, entendeu? Deixou de ser legal. Então, vale a pena. E aí eu coloquei aqui, também cuidado com a quantidade de ingestão, porque assim, a gordura pode ser boa, pode fazer bem, essa gordura é legal pra caramba, mas estamos falando de gordura. Gordura é gordura. Tudo que é em excesso no nosso organismo, por mais que seja o carboidrato bom, a proteína boa, a gordura boa, quando a gente consome mais do que o nosso corpo precisa, nosso corpo precisa de uma quantidade X de energia para funcionar. Se a gente coloca mais, o nosso corpo tem que estocar de alguma maneira aquilo ali. Se ele não vai usar, se ele não vai gastar, se ele não vai utilizar aquilo como fonte de energia, ele vai guardar. E aí ele pode guardar das piores maneiras possíveis, né? Da gente engordando, vaso sanguíneo, tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. Então, assim, por mais que seja mega legal, não dá pra se jogar no abacate, entendeu? Não dá pra comer um abacate inteiro antes de dormir. Talvez até dê, dependendo da sua atividade física, composição corporal e tal. Mas não dá pra comer o pacote da castanha do Pará, entendeu? Não dá pra mergulhar a sua salada no azeite, porque eu tô falando que é uma gordura legal, tá bom? Tem que ter o equilíbrio. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho dos micronutrientes, tá? A gente encerrou agora os macronutrientes e agora a gente vai falar dos micronutrientes. Se for alguma dúvida nos macronutrientes, vocês podem escrever aqui no meio e me interromper, tá? Não tem problema. Então, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Espera que eu preciso de água de novo. Então, é o seguinte, o que eles fazem? Por que é importante? Por que eu não negocio com alguém que fala, ai, Dani, não como salada, não gosto de legume, não gosto de fruta? Eu acho assim, não gostar de uma coisa ou outra é normal. Também não gosto de tudo, né? E aí, o que te faz passar mal, você não precisa comer, tá? Beleza, dá pra comer outra coisa. Agora, sim, eu não como nada. Eu não como verdura nenhuma, não como legume nenhum, não como fruta nenhuma. Aí, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de uma infinidade de opções, sabores, cores, tal. Não é possível que não dá pra comer nada. E aí, vamos entender por quê. Então, assim, ó, as vitaminas e minerais, eles têm ação antioxidante. O que é isso? Lembra que a gente falou da importância da célula? De nutrir a célula? Então, além de esses alimentos nutrirem as nossas células e deixar as nossas células saudáveis para funcionar, eles fazem também, junto com a proteína, uma camada de proteção. Essa camada de proteção em volta da célula é um negócio mega importante, que é essa ação antioxidante. Porque eles não deixam que alguma coisa vai lá e machuque a sua célula. Porque se a gente começar a furar a camada de proteção e invadir a nossa célula, coisas ruins, uma bactéria, um vírus, se a gente está gripado, se a gente está com uma infecção de garganta, se a gente está com câncer, se a gente está, sabe, tipo, com alguma coisa ruim, assim. Se a gente se for dominando e tomando conta das nossas células e for se espalhando, a gente vai ficar cada vez pior, certo? Então, o que esses alimentos fazem? Eles ajudam a proteger essas células, tá? Essa é uma ação antioxidante, que é mega legal, tá? Eles dão mais energia. Como que eles fazem isso? Né? Se eles não fornecem, a principal função deles não é fornecer energia. Dá para juntar aqui com a penúltima frase. As vitaminas e minerais são responsáveis por auxiliar na absorção e no transporte, principalmente na metabolização, dos macronutrientes. Então, assim, não adianta nada agora que a gente entendeu do carboidrato complexo, da proteína e da gordura boa, tá? A gente comer mó bonitinho, trocar tudo por integral e comer proteína em todas as refeições e não comer mais gordura ruim,
se não tiver o micronutriente que metaboliza esse nutriente grande, entendeu? Então, não adianta nada. Então, fica aqui meu estímulo para quem não gosta, quem não curte, para quem acha que é besteira. Eu não preciso emagrecer, tá tudo bem, não preciso comer salada. Não estou falando disso, tá? Também. Né? Não estou falando só disso. Estou falando disso também, na verdade. Né? Então, fica aí o estímulo, né, para a gente aumentar o consumo de micro-organismo, nutrientes. Esses nutrientes melhoram as defesas do nosso organismo, então, como consequência do antioxidante, proteger nossa célula e tal, a gente tem uma imunidade melhor. Eles ajudam na formação e manter saudável os nossos ossos, tá? Aumenta a nossa vitalidade e potencializa os efeitos da atividade física, até porque quando você melhora a metabolização da proteína, da gordura e do carboidrato, você, como consequência, vai utilizar melhor essa fonte de energia fornecida. Você tem um treino melhor, você tem a proteína que vai lá e faz a reparação do seu tecido, do seu músculo depois e tal. Então, assim, são nutrientes, assim, fundamentais e essenciais para quem quer viver bem e tal. Tá? E fora aqui, que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, eles ajudam eles também têm muita fibra, eles têm fibra pra caramba, então eles ajudam no funcionamento intestinal, tá? E aumentam a nossa saciedade por conta da fibra, tá? Então, eles fazem com que a gente também não fique morrendo de fome logo na sequência. Eu concordo que só comer salada não sacia ninguém. Eu não vivo de comer alface só, ou rúcula, não dá. Mas esses alimentos, em conjunto com uma refeição completa, eles aumentam a nossa saciedade. E outra coisa que não está escrita aí, mas que eu acho legal falar, é assim, esses micronutrientes, eles preparam o nosso metabolismo na hora que a gente vai comer, eles preparam o nosso metabolismo, eles liberam substâncias e nutrientes que deixam o nosso metabolismo pronto para receber os alimentos mais difíceis de serem quebrados. Então, tipo, o arroz integral, uma proteína. Gente, quebrar um bife para o nosso corpo é mega difícil, né? A proteína é um nutriente super complexo, assim, tem nitrogênio no meio, ela é mó difícil, assim. Então, o nosso metabolismo tem que trabalhar pra caramba. Então, quando a gente consegue consumir, tipo, saladas, principalmente antes, né, da refeição, além da gente não comer compulsivamente depois, porque ela segura a onda na nossa saciedade, ela prepara o nosso metabolismo para uma digestão melhor, tá? Uma quebra, metabolização e digestão melhor dos nutrientes. Então, depois de tudo isso, assim que a gente conversou, vou até voltar aqui. Não, deixa aí. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, eu acho que dá para a gente entender que caloria não é a coisa mais importante, né? Então, eu falei assim, eu quero explicar para vocês como funcionam os nutrientes, porque eu não quero ninguém escravo de, nossa, essa barrinha de cereal tem 90 calorias, essa tem de 10, compra de 90. Cuidado com isso, sabe? A gente tem que aprender e entender o que tem de nutriente em cada alimento. Desde o natural, que é o ideal, né, o in natura, até o industrializado. Aprender a ler rótulo e tal. Né? Porque aqui, ó, se a gente for olhar, uma maçã, ela tem 90 calorias. E um brigadeiro tem 90 calorias. Se a gente voltar na minha primeira pergunta lá, tipo, se a mulherada pode trocar no dia da TPM o arroz integral pelo brigadeiro, já que a função final é virar energia, glicose, e a gente agora já entendeu que não, é a mesma coisa aqui para a maçã e para o brigadeiro. Não dá. A forma, por mais que a maçã também seja um alimento, um carboidrato simples, ela tem a casca, que tem a fibra, que tem os outros nutrientes. Então, a forma como esse alimento vai ser processado e digerido do nosso corpo, entendido lá dentro, ele é completamente diferente. Por mais que sejam dois alimentos ricos em carboidrato e com a mesma quantidade de caloria. Por isso que eu não sou muito fã, e a gente falou disso acho que na última aula, acho que foi na última, que a gente falou de dieta da moda, que eu falei que eu não curto essas dietas de ponto, de contar caloria, não sei o quê, porque senão, tá bom, 90 calorias vale 3 pontos, sei lá, tô chutando. E faltam 3 pontos para você terminar seu dia. Você vai falar, bom, posso escolher uma maçã, um brigadeiro, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher o brigadeiro. Estou dentro dos meus pontos e beleza. Só que como isso vai funcionar dentro do nosso corpo, putz, é completamente diferente, né? Então não faz sentido nenhum essa troca. Então, isso é uma coisa assim, eu queria também trazer isso daqui para não deixar vocês escravos
da caloria, tá? Então, um exemplo que eu acho que eu dei até na última aula também, ou na penúltima, não lembro. Eu falei do iogurte, que tem um monte de gente que vai lá e procura, tipo, iogurte, coisa tipo light, zero gordura. A maioria desses produtos, não todos, mas a maioria desses produtos, quando zera de gordura, quando ele diz que tem zero gordura, ele tem que pôr alguma coisa para dar paladar. Tem duas coisas que dão sabor, tipo gordura e açúcar, né? E o carboidrato. Então, quando você tira um, você aumenta o outro. Então, quando a gente vai e corre atrás desses negócios zero gordura, zero não sei o quê, menor caloria, produto light, tal, a gente esquece que alguma coisa acrescentaram ali. E a chance é grande de ter mais açúcar, né, do que o normal, para dar sabor. Né? Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção. É muito melhor você consumir um iogurte, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei agora, com mais gordura, porque é uma gordura vinda do leite e tal, tá tudo bem. Né? Não é uma gordura hidrogenada que a gente está falando, não é uma margarina. É melhor a gente consumir uma gordura maior, tipo de um leite integral e tal, do que o açúcar, por exemplo. Né? Então, fica aí, tipo, a minha dica para vocês não se prenderem muito nisso, tá? E aí, agora a gente vai para o terceiro item da nossa palestra, né? Que são os horários e as escolhas. Então, a gente já entendeu a quantidade e porque a qualidade é importante. A gente entendeu como cada nutriente funciona dentro do nosso organismo. E agora a gente vai falar um pouquinho dos melhores horários e escolhas. Então, opa, desculpa. Oh, puxa vida. Então, assim, nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, eu estimulo todo mundo a conter todos os nutrientes. Então, assim, um pão integral, um carboidrato, um queijo branco aqui representando a proteína, podem ser outras coisas, tá, gente? Aumentando a fibra aqui e as vitaminas e minerais. Então, a gente tem gordura proveniente do queijo, gordura proveniente dos cereais, micronutriente vindo das frutas, proteína vindo do queijo e carboidrato bom vindo do pão, tá? Tipo, é um exemplo de café da manhã que a gente consegue fornecer os nutrientes. Então, a gente começando aqui pela salada, então, fazendo a ingestão de micronutrientes, preparando o nosso organismo. Coloquei o nosso prato base, mas não precisa ser obrigatoriamente o arroz e o feijão. Pode ser um macarrão integral, pode ser um purê de batata, pode ser uma mandioquinha, pode ser uma batata doce, enfim. E aí uma opção de proteína, que também necessariamente não precisa ser de origem animal, tá? A gente pode aumentar os grãos, pode colocar tofu e tal, para a gente aumentar a proteína. E aqui a gente também tem, na proteína, a gente também tem gordura. Que mais? Então, aqui, só voltando, normalmente, isso normalmente, tá? Não é uma regra geral para todo mundo. Não estou falando que você pode ou que você não pode. Mas, normalmente, a recomendação de grãos, para quem come a proteína animal, né? E não precisa da proteína do grão, o grão ele é recomendado para o horário do almoço. Então, o feijão, a lentilha e tal. Para lanchinhos intermediários, foi o que eu falei para vocês. Eu gosto de fazer combinação de nutrientes, né? Então, a gente garante que a gente vai fornecer os nutrientes que o nosso corpo precisa e, ao mesmo tempo, a gente não corre o risco de fornecer alguma coisa que dê esse pico de glicemia, que aumente muito a glicose na nossa corrente sanguínea, tá? Então, normalmente, eu gosto de misturar, tipo, um carbo com uma proteína. Então, aqui a gente tem o carboidrato, a fruta, a proteína, um iogurte, ou então uma torradinha integral com um queijinho cottage ou ricota. É um exemplo, né? Ou então um carbo com uma gordura boa. Eu coloquei aqui umas frutinhas com uns nuts e aveia. Ou então uma torradinha integral com um fiozinho de azeite, pode ser uma coisa legal também. Mas eu gosto só de frisar que a minha combinação favorita é que tenha proteína em todas. Então, eu prefiro muito mais a combinação de carbo com proteína e proteína com gordura boa do que carbo com gordura boa. Porque a gente fornece muita energia. Então, esse carbo com gordura boa fica uma dica para quem vai treinar. Tipo, de pré-treino é mega legal. Vai correr, vai para academia, vai fazer um funcional, um pilates e tal. Aí é legal, porque a gente está fornecendo os dois nutrientes, os dois principais nutrientes, fornecedores de energia cerebral e muscular. Mas no dia a dia, agora, aqui, assim, né? Aqui do meu lado está minha bolsinha térmica, tipo, nela tem um franguinho desfiado com legumes, assim, tipo, tem
pouquinho de brócolis, tem um pouquinho de cenoura, que tem carboidrato e tal. Então, assim, eu prefiro mais essa combinação, tá? Do que gordura com carbo, lembrando que é só se for o pré-treino, tá? Então, aqui eu coloquei como gordura boa e proteína, eu coloquei uma coalhada, o desenho é uma figura de uma coalhada, pode ser um iogurte, um leite e tal, com os nuts, né, com castanha do Pará, um ovinho mexido e tomando uma água de coco, que é gordura boa também, enfim, dá pra gente pirar e pensar em um monte de combinação. O que você acha sobre os suplementos? Então, eu sou fã de suplemento, eu trabalho com nutrição esportiva, eu trabalho com a seleção brasileira de atletismo. Então, assim, para atleta de alto rendimento, eu acabo utilizando porque eles não conseguem consumir a quantidade de nutrientes que eles precisam para a carga de treino que eles têm. Então, eu não sou uma pessoa contra o suplemento e eu vou ser falsa se eu falar isso para vocês. Mas eu acho que vale prestar atenção. Porque, assim, se eu estou conversando com vocês, é porque vocês estão trabalhando. Então, eu já sei que vocês não treinam 8 horas por dia, né? Nem dá tempo. Então, assim, depende muito de como que é a nossa demanda e carga. Então, por exemplo, às vezes não é nem só treino, é uma pessoa que tem um metabolismo super acelerado e o que ela come e a alimentação não é suficiente para fornecer o tipo de nutriente. Por favor, de suplementar. Ou você está treinando pra caramba, seu treino é mega pesado, dura 3, 4 horas por dia, você treina de segunda a sábado e o que você come não é suficiente para te fornecer energia. Estou a favor de suplementar. Porque o médico falou que não precisa só fazendo musculação. Provavelmente não. Gente, o suplemento ele vem para suplementar o que a alimentação não dá conta. Na grande maioria das vezes, o que a gente come é suficiente para o nosso corpo. A nossa demanda tem que ser muito alta mesmo. Você tem que ter um metabolismo muito acelerado, você tem que estar com alguma patologia ou você tem que treinar para cacilda. Se você não se encaixa em nenhum desses casos, a chance de você não precisar de suplemento é muito grande. E vamos combinar, comer comida é mais gostoso e mais barato. É que a gente acha que meu whey protein é o pó mágico, né? A gente já está emagrecendo da loja, pode ter comprado aquele pote. A gente acha que e não faz, é caloria. Aquilo ali é caloria, né? E que é legal e você precisa. Então, assim, chegou à conclusão com a sua nutricionista que, de acordo com o seu treino, a sua ingestão de proteína não é suficiente, cabe um suplemento proteico. Chegou-se à conclusão de que o que você come não é suficiente em micronutrientes, cabe um polivitamínico. Entendeu? Mas isso, juro, é só em casos de necessidade. O excesso de proteína pode ser super prejudicial. Por exemplo, você pode ter pedra nos rins, você pode, sei lá, ter algum tipo de infecção, você pode até machucar a tua parte muscular. E a ideia é o contrário, né, quando a gente toma um suplemento de proteína. Porque a proteína tem nitrogênio, a nitrogênio vira amônia, e a amônia é tóxica para o organismo, né? Então, o excesso de proteína pode fazer mal. Estou falando isso porque o whey protein é um dos suplementos mais famosos. Né? Então, acho que vale a pena a gente tomar um pouquinho de cuidado. Então, assim, eu não sou contra suplementos, muito pelo contrário, eu trabalho com suplementos, indico suplementos para meus pacientes e tal, para os meus atletas, mas tem que precisar. Se não faz mal e engorda, tá? Então, assim, para a gente fechar aqui, por geral, assim, a ideia de mensagem hoje para vocês é isso. Então, a importância das boas escolhas que a gente faz. Então, assim, pô, Dani, mas eu não posso comer uma besteira, não posso comer uma gordura. Você pode. Né? A minha ideia era tratar aqui com vocês o nosso hábito, né? Então, de vez em quando a gente sair para comer, eu falo isso toda vez, assim, não é muito difícil algum paciente meu, se um dia for numa lanchonete mó legal, eu estiver lá, entendeu? Porque eu gosto. Mas isso não é um hábito meu. Isso não é uma coisa que a gente pode fazer com frequência, né? Então, vamos deixar para comer essas coisas mais pesadas, ou então, tipo, com mais açúcar. Não dá para todo dia, após o almoço, ter um docinho. Ah, mas é só um bombonzinho pequenininho. Não dá, né? Então, assim, isso a gente ensina para o nosso corpo, né? A gente vai ensinando. Nosso corpo aprende as coisas que a gente faz, só que leva tempo. E essa é a parte mais difícil de mudança de hábito. Né? Porque fazer dieta é um negócio meio fácil quando ela é a curto prazo. O difícil é mudar o hábito alimentar. Né? Então, quando a gente fala, preciso mudar, preciso emagrecer, preciso melhorar minha imunidade, preciso melhorar minha qualidade de vida, preciso melhorar meu sono, preciso melhorar um monte de coisa,
quer envelhecer com saúde, tal, a gente tem que mudar hábito alimentar. E isso é difícil, tá? Então, assim, a dica que eu deixo aqui para vocês é assim, quem quiser mudar hábito, não passa fome. Quem passa fome está fazendo alguma coisa errada, tá? Vocês podem passar vontade. Passar vontade é uma coisa, passar fome é outra coisa completamente diferente. De dormir com a barriga roncando, dor de cabeça, passando mal, você está fazendo alguma coisa errada, tá? E dormir morrendo de vontade de comer um doce e você não comer, faz parte. Não estou falando para você nunca fazer isso mais na vida. Estou falando para você mudar o hábito. Não ser uma pessoa que precisa do pão. Eu preciso. Eu não vivo sem meu pão. Eu não vivo sem um doce. Eu não vivo sem um chocolate antes de dormir. Eu não vivo sem uma sobremesa depois do almoço, tá? É disso que eu estou falando. Opa. E aí, eu vou encerrar porque hoje é a nossa última palestra, né? Nós já tivemos 4 encontros que foram mega legais. Não sei se todo mundo assistiu, mas eu gostei. Eu adoro vir aqui falar para vocês. Eu gosto de estar aqui. Mas eu gosto de encerrar com essa frase porque ela é a minha frase. Assim, é uma frase, é um lema da minha vida. De saudável tem que ser gostoso. Né? De que não adianta, então, agora vocês aprenderam um monte de coisas, sabem das coisas e tal, tipo, viram os nutrientes, já sabem fazer algumas escolhas, vão colocar fibra na tapioca e tal. Mas não adianta nada se isso não se tornar hábito. Né? E aí, para ser gostoso, tem que virar hábito e isso leva tempo. Então, o meu desafio para vocês é mudem o hábito alimentar de vocês e persistam. Façam a careta no começo, fiquem irritados no começo, né? Não gostem do alimento no começo, mas se a gente persistir, o nosso paladar ele muda e vira hábito. E aí o saudável ele vira gostoso. Tem coisa que é insuportável que a gente não tem que testar. Mas o que não é, o que a gente consegue tolerar, a gente consegue um dia transformar em gostoso. Então, essa é a minha frase, assim, o saudável ele tem que ser gostoso. Então, esse é meu desafio e minha dica para vocês, para a gente começar a finalizar. Então, só para a gente fechar agora aqui, umas dicas gerais que eu gosto de dar sempre também. Então, mastigar devagar, tá? Além de fazer da refeição um momento mais gostoso, um momento especial, dá tempo do nosso cérebro processar e avisar, opa, já estou satisfeito. Se a gente come muito rápido, não dá tempo disso acontecer e a gente acaba comendo mais do que a gente precisa, tá? Como eu já falei aqui 1000 vezes, preferir os integrais, né? Substituir farinha branca, alimento branco, por alimento integral. Aumenta a saciedade, fornecem as fibras e diminuem aquela velocidade, né? Do metabólica, do índice glicêmico. Evitar as frituras, então foi o que a gente falou, tomar cuidado com a qualidade do alimento, preferir sempre os cozidos, assados, grelhados. Tomar cuidado com os carboidratos simples, né, que a gente falou, então os açúcares todos, os doces e os refinados, então pão, massa, arroz, enfim. Tomar cuidado com o consumo de sal, então não deixar saleiro na mesa, não comprar produto pronto, enlatado, tá? Usar mais tempero do que sal, isso também a gente muda no nosso paladar, tá? Beber pelo menos 2 copos de 200 ml de água por dia. Não substituir o açúcar por adoçante. O adoçante também é prejudicial. Ele também faz mal para a saúde e ele não ajuda a mudar hábito alimentar, ele não muda paladar. Evitar ingerir líquidos durante as refeições. A gente não teve tempo de falar hoje isso, mas o porquê, mas fica aí como dica geral, ele atrapalha e diminui a quebra, digestão e absorção dos nutrientes, então é ruim, tá? E aí, como é o nosso planinho geral aqui, né, do nosso programa, é associar sempre uma alimentação balanceada com atividade física que vocês aprenderam com a Natália. Né? Então, juntar as minhas dicas aqui com as atividades dos exercícios que a Natália passou para vocês. Então, é isso, gente. Foi muito legal. Eu gosto mesmo de estar aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a maioria de vocês tenha conseguido, pelo menos, acompanhar um pouquinho mais do que essa. E quem só ouviu essa, pode ficar feliz, porque essa é a minha aula favorita. Eu acho que é a aula mais legal que eu tenho, assim. Que eu acho que esclarece um pouquinho mais de coisa. Então, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Deve ser mega difícil ficar na frente de um computador, vendo um slide, ouvindo uma pessoa X falando. Eu não sei se eu ia conseguir me concentrar. Então, obrigada por vocês estarem aí me escutando. E espero que a gente tenha mais oportunidade de falar de coisas diferentes, continuar falando de nutrição e tal. Então, é isso. Um bom trabalho para vocês, um bom dia e obrigada mais uma vez pela atenção. Um beijo para vocês.